Olha, eu não tenho dúvida de que a gente está diante da caracterização de um genocídio. Agora sim, né? Porque se você pega a lei, se você pega o que está no Tribunal Penal Internacional, né, no Estatuto de Roma, os crimes de genocídio e de crimes contra a humanidade, né? Os artigos 5 e 6, acho que é 5 e 6, se não 6 e 7, se alguém verificar aí, agora não tem tempo. Mas você está. Estamos diante de uma política deliberada de escolhas feitas pelo governo Bolsonaro que resultam na destruição total ou parcial de um grupo nacional, né? De um genus, então, se querem, né? Falar em genocídio. Nós temos a punição ao genocídio no Brasil, nós temos a punição ao genocídio no Tribunal Penal Internacional, que apura crimes cometidos por indivíduos nos países, né? Por indivíduos que naturalmente tenham uma influência grande sobre essas comunidades. Estamos diante do crime de genocídio. Né? Os alertas todos foram dados, e aí é preciso que a gente lide com o conceito do dolo eventual também. O dolo eventual ele pode se dar por omissão, né? E por ação, mas você pode dizer, não, mas o meu objetivo não era destruir o povo Yanomami. Vamos lá, o seu objetivo não é destruir o povo Yanomami? Tá bem. Quando você permite a entrada do garimpo, quando você estimula a entrada do garimpo, quando você nomeia pessoas para cuidar dessas comunidades que não têm condições de fazê-lo porque não têm especialidade técnica, quando há casos evidentes, escancarados de omissão de socorro a essas comunidades, quando há evidências de desvio de recursos públicos que deveriam atender a esses índios. Então, você está agindo ou deixando de agir, sabendo que você pode provocar um determinado resultado, que é o dolo eventual. Né? Eu não atuei, eu não disse assim, agora eu vou destruir o povo Yanomami. Não, ninguém precisa escrever isso. Basta que atue ou que deixe de atuar, sabendo que vai provocar esse resultado. E esse resultado está em curso. E isso vinha sendo denunciado pelo Ministério Público, não é? E o governo negava de maneira categórica que essas coisas estivessem acontecendo. Já tínhamos reportagens, mas como regiões de difícil acesso, então não se sabia se era, porque o povo Yanomami, são 28 mil estimados, né, indígenas, que se dividem em comunidades, então não se sabia, pode ser uma área enorme, pode ser aqui coisa de um grupo. Não, é absolutamente generalizado. E aí, quando você vai ver quem é que cuidava da saúde indígena, quem cuidava da saúde indígena não tinha condições de cuidar da saúde indígena. Eram pessoas lá que pertenciam a um grupo político, algumas delas investigadas por desvio de recursos. Aí se chega... tinha uma reportagem que o Globo publicou, você tinha uma ONG evangélica que recebeu, ao longo de 4 anos, mais de 870 milhões, eu não estou falando de 870 mil, estou falando de 870 milhões, para cuidar da saúde indígena, e ela fazia o quê? Ela fazia alocação de mão de obra. Médicos, enfermeiros, que, em tese, eram enviados para essas áreas. Aí a própria entidade procura o jornalista e diz, olha, nós só contratávamos, se as pessoas chegavam lá ou não, a gente sabe. E aí se descobriu que parte desse dinheiro, Gabriel, foi gasto com aviões. Aviões de quem? Dos garimpeiros. Eles começaram a adquirir aviões para fazer esse transporte. Então, aquilo que iria atender o índio, estava atendendo o garimpo. Garimpo esse que é uma das raízes, pelo menos, da crise recente dos Yanomamis. Então, não há como dizer, eu ignorava completamente esse assunto, eu não sabia.
Eu não sabia que era assim. Oh, meu Deus, que absurdo. Vamos apurar as responsabilidades daqueles que individualmente cometeram crimes. Não, isso é política de Estado. E a política de Estado do Bolsonaro contra os índios, ela não começou agora. Ela foi uma promessa da campanha de 2018. Não é isso? Ele cansou de falar disso. A sua atuação no combate, à proteção aos indígenas, às terras indígenas, vem desde sempre da sua militância. Veio à luz o discurso dele de 1998, como deputado, né, fazendo, né, e não seria Bolsonaro se não fosse assim, cantando as glórias da cavalaria americana, dizendo que eles atuaram direito, que eles exterminaram os índios. A nossa não, a nossa foi incompetente, foi a palavra que ele usou. E os americanos foram competentes, exterminaram e, como ele disse, resolveram o problema. Aí, como ele é um covarde, além de ser um truculento, aí ele diz, não que eu esteja defendendo isso. Se você olhar o mesmo mecanismo que ele fez com o estupro, não é isso? Eu não te estupraria porque você é muito feia. Não que eu seja estuprador, porque você não merece. Não que eu seja estuprador, que aí é para tentar se livrar do processo. Né? No caso, não se livrou. Tem 2 lá no Supremo por causa disso. E agora vão para a primeira instância. Então, assim, ignorar que o presidente fez escolhas que resultaram, né, que deram esse resultado, e se sabia que essas escolhas resultariam nisso, então é genocídio, sim. É genocídio segundo a lei brasileira, é genocídio segundo o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional. Né? Se a acusação de genocídio, no caso da política de Covid, fica difícil, porque, enfim, não se pode falar, bom, Bolsonaro tentou exterminar com sua ação, em parte, a sociedade brasileira. Bom, isso fica difícil de demonstrar, embora tenha resultado em mortes aos milhares. Agora, neste caso, você tem isso caracterizado num grupo em particular, está ali. As crianças estão aí, os mortos estão aí, o desastre humanitário está aí. Reinaldo, você tinha perguntado, né, sobre o artigo, né, do TPI, o Isso, artigo 6º aqui, a isso. nossa produção, a nossa equipe Artigo 6º, sempre... né? Isso, Tá. exatamente. Definido aí pelo Tribunal Penal Internacional. Isso, eu acho que é o seguinte, então, talvez seja os crimes contra a humanidade, mas acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o 6 é o genocídio, o 7 são os crimes contra a humanidade, que também podem ser imputados a este senhor, né?